Arquitetura de computadores, CPU. A unidade central de processamento, CPU, também conhecida como processador, é o cérebro do computador. Sua arquitetura define como os componentes internos trabalham juntos para executar as instruções de um programa. Componentes principais: Unidade de controle, UC, coordena e controla todas as operações da CPU, busca as instruções da memória, decodifica-as e envia sinais para os outros componentes. Controla o fluxo de dados entre a CPU e outros dispositivos. Componentes principais: Unidade lógica e aritmética, ULA. Realiza operações aritméticas, adição, subtração, multiplicação, divisão e lógicas, AND, OR, NOT. É o coração da CPU, onde os cálculos e comparações são feitos. Registradores: pequenas áreas de armazenamento de alta velocidade dentro da CPU. Armazenam dados e instruções temporariamente durante o processamento. Existem diferentes tipos de registradores, como o contador de programa, PC, que armazena o endereço da próxima instrução a ser executada. Agora o funcionamento básico. Busca. A UC busca a próxima instrução da memória. Decodificação. A UC decodifica a instrução para entender o que precisa ser feito. Execução. A UC envia sinais para a ULA ou outros componentes para executar a instrução. Armazenamento. Os resultados da execução são armazenados nos registradores ou na memória. Outros aspectos importantes. Conjunto de instruções. Define as operações que a CPU pode executar. Cache. Memória de alta velocidade que armazena dados e instruções usadas com frequência, acelerando o processamento. Núcleos. CPUs modernas podem ter vários núcleos, permitindo executar várias tarefas simultaneamente. Exemplos de design de processadores. 1. CISC Complex Instruction Set Computer x86, dominante em computadores pessoais, PCs e servidores, caracterizada por um conjunto complexo de instruções, algumas das quais realizam operações intrincadas em um único passo. Exemplo: processadores Intel Core e AMD Ryzen. Características: grande número de instruções, instruções de tamanho variável, ênfase em realizar tarefas complexas diretamente no hardware. 2. RISC, Reduced Instruction Set Computer, ARM, amplamente utilizada em dispositivos móveis como smartphones e tablets, devido à sua eficiência energética. Possui um conjunto reduzido de instruções simples que são executadas rapidamente. Características: conjunto de instruções simplificado, instruções de tamanho fixo, ênfase na velocidade de execução e eficiência energética. Exemplos: processadores Apple Silicon, M1, M2, etc. Processadores Qualcomm e Snapdragon. Agora, outras arquiteturas. Arquitetura Harvard separa a memória de instruções da memória de dados, permitindo acessos simultâneos, comum em microcontroladores. A arquitetura von Neumann utiliza uma única memória para instruções e dados. A maioria dos computadores modernos segue essa arquitetura. Principais diferenças entre RISC e CISC. Então, essa principal diferença reside na complexidade do conjunto de instruções. CISC busca realizar tarefas complexas em um único passo, enquanto RISC prioriza a execução rápida de instruções simples. Agora, alguns exemplos de processadores. Intel Core, a linha mais popular da Intel para computadores pessoais.
Inclui processadores i3, i5, i7 e i9, cada um oferecendo diferentes níveis de desempenho, utilizados em laptops, desktops e workstation. Intel Xeon, projetados para servidores e workstation de alto desempenho, oferece maior capacidade de processamento e confiabilidade para aplicações exigentes. Intel Celeron e Pentium, processadores de entrada para tarefas básicas como navegação na web e edição de documentos. São mais comuns em computadores de baixo custo. Agora os AMD. AMD Ryzen, a primeira linha da AMD para computadores pessoais, competindo diretamente com a Intel Core. Inclui processadores Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 e Ryzen 9. Os Ryzen têm ganhado muito espaço no mercado de jogos. AMD EPYC, processadores para servidores oferecendo alto desempenho e escalabilidade. 3. Processadores para dispositivos móveis. Qualcomm Snapdragon, amplamente utilizados em smartphones e tablets Android, oferece um equilíbrio entre desempenho e eficiência energética. Apple Silicon, M1, M2, etc. Processadores projetados pela Apple para seus próprios dispositivos como iPhones, iPads e Macs, conhecidos por seu alto desempenho e eficiência energética. Características. Vamos lá, dos processadores. Núcleos, cores, representam unidades de processamento independentes dentro do chip. Processadores com múltiplos núcleos podem executar várias tarefas simultaneamente, melhorando o desempenho em multitarefas. Threads permitem que cada núcleo execute múltiplas tarefas simultaneamente, aumentando a eficiência. O número de threads nem sempre é igual ao número de núcleos. Clock, frequência, medido em Hz, indica a velocidade com que o processador executa instruções. Quanto maior a frequência, mais rápido o processador pode executar tarefas. Cache, memória de alta velocidade que armazena dados e instruções frequentemente usados. Acelera o acesso a dados, melhorando o desempenho geral. Litografia, refere-se ao tamanho dos transistores no chip, medido em nanômetro, nm. Litografias menores permitem mais transistores no mesmo espaço, aumentando o desempenho e a eficiência energética. TDP, Terminal Design Power, indica a quantidade máxima de calor que o processador gera, medido em watts. Ajuda a determinar os requisitos de resfriamento do sistema. GPU integrada, unidade de processamento gráfico integrada ao processador. Permite exibir imagens e vídeos sem a necessidade de uma placa de vídeo dedicada. Conjunto de instruções. Define as operações que o processador pode executar. Arquitetura com x86, CISC e ARM RISC possui conjunto de instruções diferentes. Socket, conector na placa-mãe onde o processador é instalado. Diferentes processadores requerem sockets compatíveis. Consumo de energia, quantidade de energia que o processador usa. Processadores com menor consumo de energia são mais eficientes.